Salmo 136. Quem já encontrou, diga eu. Quem está procurando, diga misericórdia. Ninguém, nem todo mundo já encontrou. Diz assim os versos que vamos ler a partir do verso 1. O título é: Deus é louvado por todas as obras e por sua permanente. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas. Aí você diz: porque a sua benignidade. Toda a igreja: porque a sua benignidade é para sempre. Deus, na sua santidade, Deus, na sua grandeza, Deus, aleluia, na sua plena realização de promessas deles na nossa vida, de promessa dele na nossa vida, ele sempre procurou se relacionar com o homem. Ele sempre procurou ter uma intimidade ímpar, uma intimidade, aleluia, plena com o homem. E quando nós olhamos, meus queridos e amados irmãos, de uma maneira, aleluia, minuciosamente, estudando a Bíblia Sagrada, uma das maneiras que Deus procurava se relacionar com o homem era ver a gratidão do homem para com o seu Criador. Quando nós falamos de gratidão, muitas pessoas dizem que gratidão é um sentimento. Muitas pessoas dizem que gratidão é um reconhecimento. Muitas pessoas dizem que gratidão, aleluia, é o momento em que você, aleluia, se sente abençoado por uma outra pessoa ou pelo Supremo Deus. Mas eu quero te dizer que gratidão é muito mais do que um sentimento. É muito mais do que o sentir abençoado. É muito mais do que sentir-se, aleluia, acolhido. É muito mais do que sentir-se, queridos e amados irmãos, debaixo da potente mão do Eterno. É muito mais do que sentir-se uma pessoa realizada. Gratidão, à luz da palavra de Deus, ela moda o nosso caráter para com Deus e para com o próximo. Então, o que eu disse para vocês é muito mais do que um sentimento, é uma transformação. É aquilo, aleluia, que eu mostro a minha mudança. Porque se a gratidão verdadeira for apenas um sentimento, esse sentimento amanhã pode morrer, pode acabar. Mas quando somos moldados pela palavra de Deus, quando somos moldados pela presença do Espírito Santo, quando somos moldados, aleluia, pela graça de Deus, aleluia, então não é uma questão teórica, não é uma questão aparente, não é uma questão, aleluia, de status, mas é uma questão de verdadeira transformação.
à luz da palavra de Deus. Quem pode aplaudir a palavra, aplaude a palavra. Glória a Deus. Existem, meus queridos e amados irmãos, 3 tipos de gratidão. Por exemplo, a gratidão teórica. Teoricamente, é aquela gratidão, como eu já disse para vocês, eu me sinto abençoado naquele momento, diante daquela situação, mas eu não consigo mergulhar, ou seja, fazer a imersão verdadeira, da verdadeira adoração. Eu uso esta palavra, eu gosto de usar esta palavra quando eu prego a respeito disso. Eu uso a palavra de um crente raso. Aquele crente raso, ele sabe que a fonte que é Deus é uma fonte inesgotável. Ele sabe que a fonte, aleluia, que é o próprio Deus, é uma fonte verdadeira. Ele sabe que a fonte que é Deus é uma fonte, aleluia, louvado seja Deus, que tem a plenitude da paz, que tem a plenitude da esperança, que tem a plenitude, meus queridos e amados irmãos, das coisas espirituais, aleluia, para a sua vida. Mas ele não busca, ele não cava, ele não busca a fonte, aleluia, ele não busca na fonte como deveria se buscar. Então a sua gratidão, ela se torna uma gratidão teórica, apenas a teoria. Senhor, obrigado pelo café da manhã. Senhor, obrigado pelo pão. Obrigado pela festa, obrigado pela igreja, obrigado pelo pastor, obrigado pela liderança, obrigado pelo livramento, obrigado pela cura. Mas essa gratidão não transforma ele. Quantas pessoas que estão todos os dias praticamente dentro de uma igreja, recebendo revelações, recebendo curas, recebendo profecias, pela misericórdia de Deus, recebendo bênçãos materiais. Mas essas pessoas, meus queridos e amados irmãos, em momento algum mudaram de vida. Em momento algum, queridos e amados irmãos, tiveram um sério relacionamento com Deus e com a palavra. Em momento algum, queridos e amados irmãos, tiveram uma verdadeira transformação. Ou seja, elas só querem o pão, elas só querem a água. Jesus disse para a multidão: olha, vocês só querem o pão e vocês só querem a água. Aquilo que alimenta o vosso corpo físico, aquilo que alimenta os vossos deleites materiais, os vossos prazeres carnais. Mas é preciso, meus queridos e amados irmãos, sair desta zona, aleluia, louvado seja Deus, superficial, e nos aprofundarmos, queridos e amados irmãos, em uma zona de profundidade. Ou seja, precisamos de ser rasos e precisamos ir à profundidade daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Nós temos também, queridos e amados irmãos, a gratidão passiva. A gratidão passiva, ela trata de algo que ocorre em momentos pontuais, como por exemplo, aleluia, recebemos alguma promoção na empresa, fomos reconhecidos pela igreja, fomos reconhecidos pelo ministério. Ou seja, Deus nos pegou de um patamar menor e nos levou a um patamar maior. Deus nos levantou da cinza e nos colocou como
como príncipe. Deus nos tirou do cativeiro e nos colocou, queridos e amados irmãos, em um lugar aonde mana leite e mel. Esta gratidão, ela também é uma gratidão passiva. Não é ainda uma gratidão, aleluia, louvado seja Deus, que vivemos ou que podemos viver a profundidade da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque esta gratidão, ela nos leva a ser cristão. A gratidão passiva, ela nos leva a ser cristão pelaquilo que Deus nos faz. E se for para sermos cristãos pelaquilo que Deus nos faz, não somos verdadeiros cristãos. Não, eu adoro porque todos os dias Deus coloca comida na minha mesa. Não, eu adoro porque todos os dias Deus me dá roupas novas. Eu adoro porque todos os dias Deus me dá saúde. Não, eu adoro e eu sirvo porque todos os dias, aleluia, eu saio da minha casa, tenho força para trabalhar. Não, eu adoro porque todos os dias eu vejo a mão do Senhor cuidando de mim. Isso pode ser, aleluia, valorizado sim, mas isso não molda a nossa vida. Isso é consequências, mas isso é uma adoração passiva. Eu já vi pessoas dizer, se Deus não fizer, eu rasgo a página da Bíblia. Ora, você, qual a autoridade que você tem para rasgar a página da Bíblia se Deus não fizer? Ele jamais mudará. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar o crente, aleluia, que está desenganado pela medicina, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus, porque Ele quer a alma. Ele quer a alma. É eterno, o corpo é perecível. Aleluia, esta matéria é perecível, a alma é eterna. Se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele é Deus. E quando você entende, queridos e amados irmãos, aleluia, que você só serve por aquilo que Ele faz, ou por aquilo que Ele fez, você ainda, aleluia, está sendo uma pessoa na zona de uma gratidão passiva. A sua gratidão ainda não é perfeita. A sua gratidão ainda não chegou ao nível, aleluia, mais esperado de Deus para a sua vida, mais esperado de Deus para um adorador, mais esperado de Deus para uma adoradora. É preciso entender, queridos e amados irmãos, que servimos a Ele não por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, mas por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, para redimir todos os homens e todos os pecadores de toda a nação e toda a pátria. Então devemos adorar a Ele por aquilo que Ele é, não é pelo que Ele faz. De vez em quando você vê crente batendo a cabeça na parede. Você sempre está vendo cristão decepcionado com a igreja, decepcionado com o ministério, decepcionado com liderança, pessoas que estão falando mal de liderança, pessoas que estão falando mal de ministério, pessoas que estão falando mal de irmãos na igreja, pessoas que estão enciumadas com outras, pessoas que estão contendendo com outros, pessoas que estão querendo puxar o tapete
sede de outros. Mas eu quero te dizer, essas pessoas ainda não estão adorando, aleluia, por aquilo que Ele é. É preciso adorar por aquilo que Ele é. Não é pelas promessas que Ele te fez, não é pelo status que Ele tem para você, não é para a glória, aleluia, que Ele dará aos homens, mas por aquilo que Ele é. Levante as mãos, deixa eu ver os adoradores, deixa eu ver os adoradores. Dá uma rajada de glória. E se você é batizado, fale em língua. Ai, 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 sumerebe a serianda rabaraia. O Senhor quer nos levar à sala do trono, para que sejamos adoradores por excelência, e que a nossa gratidão, aleluia, ela seja uma gratidão verdadeira. Diga glória a Deus. E o que acontece com essas pessoas? Elas sempre estão colocando defeito em outras pessoas. Ah, mas o culto hoje não foi bom. A cantora não cantou bem. O coral desafiou. A mocidade cantou um hino que eu não senti nada. O irmão que orou por revelação, meu Deus, misericórdia. O pregador, ele não se preparou, e as pessoas começam a colocar defeitos, porque elas não querem ver as trevas que estão nos seus olhos. Elas estão apontando para as outras pessoas. Elas estão julgando ou pré-julgando outras pessoas. E muitas das vezes, da maneira que ela fala, é a mesma vida que ela está vivendo. É a mesma história. É a semelhança daquela pessoa que ela está julgando. Quantos compreendem? Diga glória a Deus. Porque a sua gratidão ainda tem sido uma gratidão passiva. Ainda tem sido uma pessoa rasa. Ainda tem sido uma pessoa que não mergulhou na imensão daquilo que Deus tem para a sua vida. É por isso que o salmista Davi, no verso 3 do número 136 de Salmo, ele diz: louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Ele está apresentando aqui, meus queridos e amados irmãos, aquele que está acima de todos, aquele que é Senhor dos senhores. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, prepare o meu coração. Feche os seus olhos, diga: prepare o meu coração e a minha fé. Diga: o meu coração e a minha fé, para entender e receber e ser um verdadeiro adorador. Pode louvar a palavra de Deus. Agora, quando nós olhamos de uma maneira minuciosamente à luz da palavra de Deus, nós encontramos os verdadeiros adoradores e os verdadeiros gratos de uma maneira ativa. De uma maneira ativa, aqueles que não negaram a fé.
Nós podemos olhar, queridos e amados irmãos, para Enoque. Todos nós conhecemos a história deste homem. Ele não nega a fé. Louvado seja Deus. Ele anda com Deus. Nós podemos olhar para Moisés. Moisés, a princípios, ele não queria ir, aleluia, arrancar o povo que estava aproximadamente 400 anos no Egito. Ele se sente incapaz. Ele diz: Senhor, eu sou um homem pesado de língua, manda o meu irmão. O Senhor disse: é com você que eu trato, e é com você, aleluia, que eu tenho negócio. Moisés foi. Você conhece a história? Deus fez todos os seus feitos, todas as suas maravilhas, aleluia. Porque Moisés entendeu, queridos e amados irmãos, que Deus tinha através dele uma obra a fazer. Pastor, e qual é então a gratidão ativa de Moisés? Ele preferiu sofrer, até mesmo pelo próprio povo. Ele preferiu, meus queridos e amados irmãos, até mesmo receber pedradas do próprio povo. Mas, aleluia, ele não desprezou o chamado de Deus na sua vida, porque ele entendeu o tamanho e a grandeza do seu chamado. Glória a Deus. A gratidão ativa, à luz da Bíblia Sagrada, é a qualidade de reconhecer e valorizar. Diga comigo: reconhecer e valorizar. Diga: reconhecer e valorizar. E a minha pergunta que eu te faço, não quero que você me responda, mas responda para o próprio Deus. Todos nós aqui somos conscientes, nós somos seres humanos, e nada melhor do que a nossa própria consciência para nos levar diante do altar de Deus. Nada melhor, queridos e amados irmãos. A consciência, ela fala. A consciência, meus irmãos, ela nos mostra se estamos fazendo certo ou se estamos fazendo errados, se estamos servindo de verdade ou se estamos fingindo que estamos servindo. A nossa consciência, meus irmãos, ela vai além do conhecimento, aleluia, do pregador. Ela vai além do conhecimento dos homens. Ela vai além, queridos e amados irmãos, de todas as teorias. A consciência, meus irmãos, ela testifica consigo mesmo, contigo mesmo, a respeito, aleluia, daquilo que sabemos que é errado e daquilo que sabemos que é certo. É por isso que no último dia diante de Deus, nós não podemos dizer: Senhor, eu não sabia, porque o Espírito testifica a verdade. Através da palavra, o Espírito de Deus testifica aos nossos corações a verdade. Muitas pessoas, queridos e amados irmãos, aleluia, elas não querem ouvir a voz de Deus através da sua consciência. E aqueles que não ouvem a voz de Deus através da sua consciência, a Bíblia Sagrada, queridos e amados irmãos, aleluia, ela desperta essas pessoas para que possa ouvir a palavra de Deus através da sua própria consciência, à luz da palavra. Porque se não ouvirmos, meus queridos e amados irmãos, a voz de Deus através da sua palavra, nós estamos perdidos. Não adianta.
orar todos os dias, não adianta jejuar todos os dias, não adianta, meus irmãos, pregar todos os dias, não adianta, meus queridos e amados irmãos, ter títulos, aleluia, não adianta ter posições, é preciso ter comunhão com Deus, é preciso ter santidade com Deus, é preciso ter vida plena com Deus, é preciso, louvado seja Deus, estar no altar de Deus. Aleluias. Então, a gratidão ativa, à luz da Bíblia, meus irmãos, é aquela que nos faz reconhecer e valorizar os feitos de Deus. Por que é que eu não peco? Porque é que eu não vou, aleluia, fazer aquilo que é desagradável a Deus? A minha carne pede. Nós somos tentados, meus queridos e amados irmãos, todos os dias. Se tiver um cristão aqui e disser que não é tentado, meus irmãos, eu vou dizer para você que você está fora da Bíblia. Jesus disse, meus irmãos, que seremos tentados. O Senhor Jesus disse, meus queridos e amados irmãos, que seríamos perseguidos. O Senhor Jesus disse, meus queridos e amados irmãos, que a nossa carne, aleluia, como homem, mesmo aceitando a Cristo, ela continua sendo fraca. Nós temos as nossas fragilidades. Como seres humanos, nós temos as nossas fraquezas. Como seres humanos, queridos e amados irmãos, nós somos, aleluia, limitados. Mas nesta manhã eu estou te apresentando um Deus, aleluia, louvado que é poderoso. E esse Deus, aleluia, em espírito e em verdade, Ele habita na nossa carne, que é o templo e a morada do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Lutero defendia a doutrina da santificação e da perseverança para a salvação. E essa doutrina, meus irmãos, que nós levantemos à luz da Bíblia, para sermos salvos é preciso perseverar até o fim. E isso abrange, sim, queridos e amados irmãos, reconhecer e valorizar, aleluia, os feitos do Senhor na nossa vida. Repito, não estamos aqui, aleluia, simplesmente para sermos curados, simplesmente para sermos revelados, simplesmente para receber uma bênção material. Estamos aqui, aleluia, porque reconhecemos, aleluia, que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aleluia, o Príncipe da paz, aquele que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está no meio do seu povo.